Agora a gente vai falar sobre os direitos humanos e as suas gerações, né? Porque dentro dos direitos humanos nós temos os direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração e uma possível quarta geração. Então a gente vai agora conhecer cada uma delas. Os direitos humanos são os direitos naturais garantidos a todos os indivíduos, independente de classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Na definição da Organização das Nações Unidas, os direitos humanos consistem em garantias jurídicas universais que protegem o indivíduo e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Quando os direitos humanos são determinados em um ordenamento jurídico como tratados e constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais, tá bom? Então, os direitos humanos, eles são construídos através dos diferentes contextos históricos, se moldando às necessidades de cada época. Isso dá a eles uma noção de evolução que ocorre a cada geração. Por isso, em 1979, um jurista chamado Karel Vazak, criou uma classificação de gerações de direitos, que não possui pretensão científica, mas que ajuda bastante a situar as diferentes categorias de direitos no contexto histórico em que essas surgiram, tá? Então, vamos aqui ver. Através da teoria geracional de Karel Vazak, é possível distribuir os direitos humanos em primeira geração, que são os direitos de liberdade, segunda geração, direitos de igualdade, e a terceira geração. A terceira geração são os direitos de fraternidade, ou os direitos transindividuais, que perpassam a condição individual do ser humano, certo? Então, vamos lá. Direitos humanos de primeira geração, são os direitos individuais. A primeira geração de direitos humanos é associada ao contexto do final do século XVIII, mais precisamente a independência dos Estados Unidos e criação de sua Constituição em 1787 e a Revolução Francesa em 1789. Seu marco histórico é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa geração tem como elemento principal a ideia clássica de liberdade individual, concentrada nos direitos civis e políticos. E esses critérios só poderiam ser conquistados mediante a abstenção, ou seja, deixando de lado o controle do Estado, já que sua atuação, a atuação do Estado, interfere na liberdade do indivíduo. Então, os direitos civis ou os direitos individuais são prerrogativas que protegem a integridade humana, a proteção, a integridade física, a integridade psíquica e a integridade moral, contra o abuso do poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade estatal, tá bom? Como, por exemplo, nos direitos civis, nós temos a liberdade de expressão, o direito ao devido processo legal, a presunção de inocência, que até se declarar, a justiça declarar realmente julgar culpado,
até acontecer realmente esse julgamento de que ele é culpado por ter essa decisão, ainda se presume, né, ainda se acredita que a pessoa é inocente. Nós temos também, dentro desses direitos de primeira geração, que são os direitos civis e individuais, nós temos também a proteção à vida privada, a liberdade de ir e vir, né, que é a liberdade de locomoção, entre outros que fazem parte do indivíduo como ser único, ser ele mesmo, ele próprio. Então, nós temos também a questão dos direitos políticos, né, dentro desses direitos humanos de primeira geração. E esses direitos políticos, eles asseguram a participação popular na administração do Estado, tá? O núcleo desse direito político envolve o quê? O direito ao voto, né? O centro desse direito político é o direito ao voto. É também o direito de ser votado, o direito de ocupar cargos ou funções públicas e o direito de permanecer nesses cargos, né? Então, são direitos de cidadania que asseguram, além disso tudo, direitos ligados ao processo eleitoral, como filiação partidária, alistamento eleitoral e a alternância de poder, né? Pode estar agora em poder de alguma coisa, depois trocar, enfim. Então, a diferença, como está aí no slide para vocês, entre os direitos civis e os direitos políticos é que os direitos civis, ele é universal, né? Os direitos civis são universais, ou seja, abrange a todas as pessoas sem qualquer distinção. Já os direitos políticos são direitos de participação restrito à cidadania e, por isso, atingem somente os eleitores, garantindo-lhes direito a participar da vida política e institucional do seu país, né? Somente aqueles que têm o quê? O título de eleitor são eleitores, que podem votar, ser votados e exercer os direitos políticos. E aí nós temos aqui os direitos humanos de segunda geração, que são os chamados direitos sociais. Vamos ver aí no slide. Os direitos humanos de segunda geração surgem após a Primeira Guerra Mundial, quando começa a se fortalecer a concepção de Estado e bem social. De estado de bem social, né? O bem-estar social. Surge de uma necessidade do Estado garantir direitos de oportunidade iguais a todos os cidadãos, através de políticas públicas como acesso básico à saúde, educação, habitação, trabalho, lazer, entre outros. E aí, a segunda geração, ela está ligada ao conceito de igualdade e mais preocupada com o poder de exigir do Estado a garantia dos direitos sociais, econômicos e culturais. Todos estes são indispensáveis à possibilidade de uma vida digna, tá bom? Então, esses direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, eles aparecem na forma dos chamados direitos fundamentais. Por quê? Porque impõem ao Estado um conjunto de obrigações que se materializam em normas constitucionais, execução de políticas públicas, programas sociais e ações afirmativas. Então, cabe ao Estado a obrigação de cumprir essas normas, sujeito à sanção em caso de descumprimento, né? Então, se o Estado descumprir o que está como obrigação para ele,
ele pode ser punido. Então, muitos ordenamentos jurídicos foram influenciados por essa nova classificação, né, que são os direitos sociais, direitos humanos de segunda geração. Entre eles, a Constituição Francesa de 1848, a Constituição Mexicana de 1917, o Tratado de Versalhes de 1919 e a Constituição Alemã de 1919 também, conhecida como Constituição de Weimar. Essa Constituição alemã de 1919, que é a Constituição de Weimar, ela exerceu uma forte influência sobre os países democráticos. Por quê que ela influenciou esses países democráticos? Inclusive o Brasil, né? A Constituição, as constituições brasileiras, né? Inclusive essa de 34 e agora de 88, né? Porque começou a ter uma ideia melhor de dar mais direitos às pessoas, né? Como, por exemplo, fixar a jornada de trabalho em 8 horas semanais. Aí foi criado o descanso semanal obrigatório, né? Foi criado também a indenização para demissão sem justa causa, né? Foi garantido que o voto ele fosse sigiloso e também dado o direito às mulheres de votar, tá bom? Então, isso começou na Constituição de 34, né? Que foi uma das constituições que a gente teve, mas que teve uma enorme influência, né? Esses critérios e muitos outros teve enorme influência na Constituição de Weimar, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide. No Brasil, os direitos sociais característicos da segunda geração aparecem no artigo 6º da nossa Constituição Federal, que assegura que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E ainda na nossa Constituição, a gente pode encontrar uma série de exemplos de outras categorias do direito de segunda geração, que são os direitos econômicos e também os direitos culturais. E a gente vai ver sobre esses direitos econômicos e culturais na próxima aula, porque aqui já está acabando o tempo de gravação.